Boa tarde, irmãs. Hoje, dia 1º de agosto de 2020, nos encaminhando para o final do ano. Já estamos exatamente na metade do ano, começando o segundo semestre no dia de hoje. E nós vamos estudar o livro de, enquanto a direção da escola não define, a gente vai estudando o livro de Daniel, né? É um livro que tem muitos ensinamentos para nos dar, né, a respeito do pecado, quais são as consequências que o pecado traz sobre a nossa vida. Eu vou pedir à nossa irmã Sônia Val que ore ao Senhor, pedindo a Deus pela nossa escola dominical que está iniciando agora. É para eu orar? Sim, senhora. Oremos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na tua presença mais uma vez, Senhor, com a certeza que o Senhor não nos deixa só. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estudar a tua palavra junto com as tuas servas, ó Deus. Dá-nos sabedoria, Senhor. Nós precisamos muito de sabedoria, porque temos lidado com dias difíceis, começar dentro da nossa casa. Então, nós precisamos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que assim como o Senhor foi com Daniel, dando a ele sabedoria, Senhor, seja conosco também. Nós necessitamos, Senhor, de sabedoria. Abençoa a tua serva que vai estar falando para nós, Senhor, esse estudo maravilhoso. Queremos te agradecer pela nossa igreja, queremos te agradecer pela vida da Marli, a família dela, a Zilmar, Senhor, sua família, a diaconisa Nelma. Senhor, que o Senhor derrame bênçãos dos céus sobre as nossas vidas, para que nós possamos aprendermos e praticarmos a tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, não volta vazia, e nós temos a certeza que se não for com a direção do teu Santo Espírito que habita em nós, ó Deus, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Por isso nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa rica oportunidade que temos tido, mesmo à distância, estudarmos a tua palavra. Abençoa o lar da tua serva Elane, Senhor, e abençoa todos que têm colaborado, Senhor, para que a tua palavra continue sendo pregada, Senhor, para nós da igreja, e tenha alcançado outras vidas, porque tem sido lançada pelo YouTube. E é assim, Senhor, que nós queremos, nesta tarde, te louvar, te agradecer, te bendizer e te pedir perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deixa eu voltar aqui agora. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, e vamos continuar lendo vamos ler os mesmos versículos que nós lemos na semana passada, versículo 1 e versículo 2. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, o livro de Daniel, ele conta a experiência da disciplina do povo de Deus, do povo de Israel. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, nós lemos, Daniel capítulo 1, versos 1 e 2, e aqui a gente vai contar rapidamente a história desse povo. A história do povo de Deus começou lá com Abraão, em Gênesis capítulo 12, em que Deus promete a Abraão uma descendência.
né? E no versículo 2 a gente vê Deus falando com Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E a gente sabe que depois de 25 anos, Deus cumpre a sua promessa e Isaac nasce, fruto da promessa que Deus tinha feito a ele em Gênesis 12. Tem o nascimento de Ismael, mas Ismael, por isso que eu não coloquei aqui, Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac, que está lá em Gênesis 25, versículo 23, como nós vamos ler aqui. Nasceu Isaac. De Isaac, nós temos também a continuação desse povo, que aí sim está em Gênesis 25, 23, que nós vemos que os filhos lutavam no ventre de Rebeca, né? E a gente sabe que o mais forte, que o filho mais novo, iria ser senhor do filho mais velho. E quem ia continuar essa promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 12 seria Jacó. No capítulo 32 de Gênesis, versículo 28, nós lemos: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, aqui nesse momento, o nome de Jacó é trocado para Israel, e aí começa efetivamente o povo, esse povo que foi prometido lá em Gênesis 12 a ser chamado o povo de Israel. No capítulo 33, versículo 18, nós lemos: voltando de Padã Arã, chegou Jacó, ou Israel, são e salvo, a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. Mas nós sabemos também que Jacó teve 12 filhos, 10 com Lia, 2 com Raquel. E um dos 12 filhos de Jacó se chamou José. Nós sabemos que José foi vendido como escravo para o Egito. E depois de uma grande fome que houve na terra de Canaã, onde Jacó morava, toda a família de Jacó veio para o Egito e ali fixou a sua morada. Só que depois que aquele povo morreu, depois que José morreu, depois que o faraó que amava José morreu, se levantou um outro faraó que não conhecia José e começou a escravizar o povo de Israel. Por quê? Porque o povo era mais forte, porque as mulheres eram mais fortes, eram mais vigorosas, e o povo do Egito ficou com medo de que o povo de Israel dominasse a terra do Egito. Então ele escravizou aquele povo. E o povo começou a clamar ao Senhor, pedindo que os livrasse daquela situação. E Deus levantou Moisés para que Moisés libertasse o povo do Egito, para que o povo pudesse retornar para a sua terra. E o povo atravessou o Mar Vermelho, e seria uma travessia de 3 dias, mas por causa da desobediência, eles passaram 40 anos no deserto. Moisés também, por causa da desobediência, que Deus mandou que ele falasse a rocha, Moisés bateu na rocha, saiu água, mas por causa desse ato de desobediência contra Deus, ele não entrou na terra prometida. E Deus levantou Josué, que nós já estudamos uma boa parte, e chegamos nessa parte da conquista
da terra prometida. Josué passou 7 anos nesse processo de conquista. Depois da morte de Josué, se levantaram os juízes. Então, o povo foi sendo liderado pelos juízes durante 330 anos. O último juiz foi Samuel. Por vontade de Deus? Não. Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Disse Deus a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então nós vemos aqui, nesse versículo, que a voz do povo não é a voz de Deus, como diz o ditado popular, né? O ditado popular diz que a voz do povo é a voz de Deus, e a palavra de Deus diz que não, porque o povo queria um rei, como todo mundo tem rei, por que a gente não tem? O rei deles era invisível, mas ao mesmo tempo que era invisível, era invencível, mas eles queriam um rei humano, e Deus concedeu um rei ao povo de Israel. O primeiro rei, o povo saiu de um regime teocrático, ou seja, que era dominado pelo Senhor, para ter um regime monárquico, que é um reino dominado pelos reis. Tivemos Saul, tivemos Davi e tivemos Salomão. Cada um desses reis reinou 40 anos sobre Israel. Com a morte de Salomão, os irmãos Roboão e Jeroboão começaram uma briga para saber quem iria, porque Jeroboão não aceitou aquilo que Roboão estava pretendendo fazer. Então ele, com as 10 tribos, se separou do seu irmão e levou 10 tribos com ele, que ficou sendo o Reino do Norte, que mais tarde a capital seria chamada de Samaria. O rei ficou sendo Jeroboão. Foram as 10 tribos, que toda aquela terra era chamada de Efraim, e ela foi dominada por 19 reis. Todos os reis fizeram o que era mal perante o Senhor. E o Reino do Sul ficou sob o domínio, o reinado de Roboão, cuja capital era Jerusalém, e ficou com as 2 tribos. Quais são as 2 tribos? Alguém sabe? Quais foram as 2 tribos que ficaram no sul? Benjamim e a tribo de Benjamim e a tribo do nosso rei, a tribo de Judá. Foram as 2 tribos que ficaram com Roboão. Era o reino do sul, e ali reinaram 20 reis, sendo que 6 reis eram reis que eram retos, reis que procuraram seguir ao Senhor. E a gente vê aqui que o Reino do Norte, todos os reis foram homens maus. E Deus mandou a Assíria para que dominasse o povo e o levasse cativo. E esse povo nunca mais voltou para a sua terra. Aqueles que ficaram na terra, eles foram misturados com os outros povos e formaram o que nós chamamos de povo samaritano, que é aquele povo que a gente viu lá com Jesus, né, quando falava com aquela mulher samaritana no poço. Né? Os judeus não se dão com os samaritanos, exatamente por esse motivo, porque eles foram misturados aos povos pagãos. E as duas tribos do sul se cumpriu a linhagem do rei Jesus, porque o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. E ali
o rei Josias foi um dos reis temente a Deus, mas ele, com medo de ser dominado pelo Egito, ele deixou de confiar no Senhor e se uniu à Assíria contra o Egito. E por causa disso ele morreu. A Assíria venceu a guerra, né? E logo depois o rei Jeoacás ele começou a pagar tributo ao rei do Egito. Uma nova guerra, Jeoacás foi deposto pelo rei da Babilônia. E ele nomeia Jeoaquim, seu irmão, um homem ímpio, o novo rei, o seu irmão. E a gente vê mais um ditado caindo por terra. Filho de peixe, nem Peixinho não sempre é. peixinho. Ou seja, filho de crente não é crentinho. Então a gente vê que não era porque Josias foi um homem temente a Deus que os seus filhos também seguiram o seu caminho, porque não seguiram. Então Jeoaquim, o que Jeoaquim fez? Ele queimou a palavra de Deus e mandou matar o profeta Urias, porque o profeta Urias estava profetizando contra ele. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 26, dos versos 20 a 23. Jeremias 26, dos versos 20 até 23. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizava em nome do Senhor. E profetizou contra esta cidade, contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Então foi exatamente isso que Jeoaquim fez com o profeta de Deus. O castigo do Senhor se lançou contra aquela nação. A Babilônia invadiu o reino do sul. E é exatamente esse o cenário em que ocorre o livro de Daniel. Então a gente vê aí no capítulo 1 exatamente isso. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Ou seja, o povo se esqueceu de Deus no decorrer das gerações. E a gente vê aí uma figura dos jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor ele construiu esses jardins para as suas mulheres. E a gente vê a suntuosidade, né, da terra da Babilônia, né? Como eram bonitos, como eram muito bem construídos, eram cidades fortificadas, era uma cidade fortificada. Quais são as aplicações que a gente pode tirar desses dois versículos aí, que nós acabamos de ler, de Daniel capítulo 1? Obediência gera bênção. Desobediência gera maldição. Então nós vemos que Judá caiu porque pecou contra Deus. Eles se esqueceram de Deus. E nada nos torna mais fracos que o pecado. O pecado nos destrói, o pecado nos deixa vulneráveis, né? Nós perdemos a capacidade de resistir aos ataques do inimigo. É como se nós ficássemos assim, anestesiados, aguardando o mal chegar. É exatamente isso que o pecado faz nas nossas vidas. Ele nos deixa anestesiados, deixa totalmente sem ação. É como se uma venda tivesse nos nossos olhos e a gente fosse como que o povo foi. Nós somos levados cativos pelo vento do pecado.
Mas a gente vê aí no versículo 2 que Deus está no controle. O Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim. Deus está no controle o tempo todo dessa história. E nós vamos ver no decorrer do livro o quanto Deus estava atuando, não só na vida de Daniel, mas na vida dos seus amigos e do povo que ali estava. Outra lição que a gente pode tirar, que o pecado não compensa. Hoje pode ser muito bom, amanhã pode ser muito bom, daqui a 2 anos pode ser muito bom, daqui a 5 anos pode ser continuar muito bom, mas nós vamos colher o resultado das nossas ações. A nossa vida é uma série de resultados que nós temos por causa das nossas atitudes. Então, tudo que a gente tem na nossa vida é resultado daquilo que a gente faz. Então, se nós praticamos coisas boas, se nós fazemos a vontade de Deus, mesmo que seja contra a nossa vontade, nós vamos ter resultados bons. Mas se nós pecamos contra Deus e fazemos o contrário do que está escrito na sua palavra, nós também vamos colher resultado. No início pode ser muito bom, que o pecado no início é bom, mas depois a gente vê o estrago que ele faz na nossa vida. O amor de Deus é visto mesmo na experiência amarga. Nós vamos ver que depois de 70 anos de cativeiro, o povo foi curado da idolatria. Então nós vemos que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Nós acompanhamos, e é essa história que nós vamos estudar. É a história de Daniel, a história de um povo. Nem todo povo foi. Nabucodonosor mandou escolher os melhores para estarem na terra de Babilônia, para eles se unirem às pessoas inteligentes que ali viviam, para que ele aumentasse ainda mais o seu império. Mas nós vamos ver nesse livro o agir de Deus na vida desse povo. E como que o Senhor castigou também a terra da Babilônia por causa do versículo 2. A gente vê que Nabucodonosor mandou levar os utensílios da casa de Deus para colocar na casa do Deus deles. E por causa disso, o rei foi severamente castigado. Né? Na semana que vem a gente vai continuar estudando o capítulo 1 de Daniel. Alguma irmã quer falar alguma coisa? Eu já falei demais. Eita, tem um cachorrinho latindo aí. É aqui. Um cachorro latindo. Alguma irmã quer colocar alguma coisa? Quer fazer alguma observação? Corrigir algo que eu tenha falado? Não? Então nós vamos terminar agora a nossa escola dominical. Vou pedir a Marli que esteja orando, agradecendo a Deus pela nossa lição de hoje. Senhor, nós te agradecemos pelo estudo que temos, ó Pai, com a nossa irmã Elaine. Te agradecemos, ó Pai, a vida de cada irmã que aqui está, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por nossas vidas, por nós termos, Senhor Deus, a oportunidade de ouvir mais de Ti, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados. Te pedimos, ó Pai, pela nossa igreja, pelos trabalhos
a igreja vem fazendo esses dias, ó Pai, que tu possa abençoar cada vez, Senhor. Perdoa-se, Deus, as nossas falhas, os nossos erros. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, amanhã nós teremos a nossa transmissão online, nosso culto ao vivo, começando, se Deus nos permitir, às 10h30 da manhã. Quem vai estar falando para a gente amanhã é o pastor Alexandre, né, nosso missionário na Bolívia. Estará conosco amanhã. E à noite, a palavra, se Deus, se o Senhor também nos permitir, o pastor também estará dando a sua palavra por volta aí das 18 horas. O presbítero Fábio posta no grupo. Presbítero Fábio, né? Tá bom? Então, até amanhã na nossa transmissão.